Agronavritra não foi criado para se tornar o inimigo do mundo. Ele foi o primeiro entre os Asuras a entender como este mundo realmente funciona. Suas pesquisas não levaram a uma descoberta banal de poder. Elas criaram a primeira e irreversível rachadura na própria estrutura da realidade. Efeltus não apenas baniu o pesquisador, mas removeu dele as últimas restrições, transformando um pequeno conflito interno em uma catástrofe de escala planetária. Neste vídeo, vamos analisar como exatamente a busca pela verdade pura acionou as engrenagens da guerra mais massiva da história e por que o final de Agrona estava predeterminado no dia em que ele tocou pela primeira vez no legado dos Djinns. Fala, galera! Se Quesis Indrat não tivesse provocado esse banimento, como vocês acham, o Agrona conseguiria manter sua curiosidade científica dentro dos limites da moralidade? Espero as teorias de vocês nos comentários, e nós partimos para as origens deste destino quebrado. O que é preciso entender em primeiro lugar, o jovem Agrona era fundamentalmente diferente dos demais Asuras. Enquanto o clã Indrat se deliciava com sua habilidade inata de manipular o éter, e outros grandes clãs mediam seus volumes de mana, Agrona buscava respostas para as perguntas fundamentais da estrutura do mundo. Ele era um pesquisador até a medula dos ossos. Sua obsessão pela antiga raça dos Djinns começou muito antes da cisão. Ele literalmente juntava conhecimentos proibidos grão por grão, tentando entender como mortais comuns conseguiam interagir com o tecido da realidade sem a biologia divina dos Asuras. E é exatamente aqui que o universo de Tbat coloca diante de nós a primeira pergunta difícil. Deve um pesquisador parar se o conhecimento se torna mortalmente perigoso para tudo o que vive? Afinal, neste mundo, cada passo em direção à verdade é um passo em direção à sua destruição. A situação piorou ao extremo quando Agrona se aproximou de Sylvia, filha do próprio Quesis Indrat. A união deles inicialmente pareceu um erro para muitos, mas para Agrona, Sylvia era a única que entendia suas aspirações e não considerava suas pesquisas uma loucura. No entanto, Quesis via no jovem casal uma ameaça direta. E aqui a Lore nos confronta com um duro conflito trilateral, onde não há e não pode haver uma escolha certa. Agrona personificava a verdade absoluta, Quesis Indrat defendia a ordem total, e milhões de mortais comuns acabaram se transformando em reféns, forçados a pagar por esse conflito com suas próprias vidas. O governante de Efeltus tinha um medo pânico de que Agrona desenterrasse a verdade sobre o genocídio dos Djinns e destruísse o falso status de deuses. Mas o mais importante, Quesis poderia ter agido de outra forma? A lógica do mundo ditava suas regras severas. Os conhecimentos dos Djinns eram perigosos em um nível estrutural e fundamental. Eles podiam destruir completamente o equilíbrio de forças. Mesmo se Quesis fosse um governante perfeito, ele ainda seria forçado a isolar essas pesquisas. Nesta realidade funciona uma lei assustadora. Quanto mais você entende a estrutura do mundo, menos este mundo é capaz de existir. Acusando Agrona de heresia e traição aos ideais dos Asuras, Quesis o baniu com desonra, junto com todo o clã Vritra de Efeltus. Mas o mais paradoxal é que ambos eram pesquisadores do mesmo sistema, apenas escolheram caminhos absolutamente diferentes para protegê-lo. E é exatamente nesse momento que acontece a terrível tragédia humana da mudança. Agrona não se tornou mau instantaneamente. Na verdade, no meio da selvagem alacria, chegou até ele um pensamento de congelar o sangue. Neste universo, a verdade pura significa a morte inevitável para qualquer um que a toque. Ele percebeu que simplesmente não tinha outra escolha. Ou ele destruiria o sistema de Efeltus, ou este o apagaria da face da Terra. Mas será que alguém tem o direito de proibir completamente a compreensão do universo, mesmo que seja para a sua salvação? De um cientista nobre, Agrona se transformou em um vivissector frio e sistemático. Ele começou a cruzar seu sangue com humanos mortais, criando uma raça de mestiços e construindo um rígido sistema de castas das casas de sangue. Para ele, os seres vivos deixaram de ser indivíduos, transformaram-se em números secos em suas equações infinitas para hackear as leis da magia. Cada novo conhecimento exigia um sacrifício, e ele os fazia sem hesitação. A etapa mais ambiciosa e assustadora de sua evolução foi o projeto Legado. Percebendo que pelos métodos comuns não venceria Quesis, Agrona voltou os olhos para outros mundos. Ele gastou uma parte enorme de sua vida estudando a mecânica das almas, tentando encontrar uma maneira de invocar uma entidade capaz de ignorar as limitações da biologia de mana dos Asuras. E suas pesquisas foram coroadas de sucesso.
A transferência das almas de Nico, Cecília e do próprio Arthur Levin não foi uma coincidência casual, foi o resultado de um trabalho de joalheria multissimilar, de Agrona para hackear o próprio tecido da reencarnação. Ele não buscava apenas um soldado forte, ele estava criando a arma absoluta, capaz de apagar Efeltus da face da Terra. Brilliant! Mas por que ninguém antes dele chegou a essa ideia assustadora? A resposta está no fato de que Agrona, em sua busca infinita por poder para a vingança, igualou-se completamente até os mínimos detalhes, ao seu principal inimigo, Kezes Indrat. O autor nos revela de forma genial um paradoxo terrível. Ambos chegaram ao mesmo final por caminhos absolutamente diferentes. Kezes destruía mundos para a preservação da ordem, enquanto Agrona mutilava milhões de almas para a obtenção da verdade. Eles se transformaram em dois caminhos idênticos, dois caminhos certos, que no final levaram o mundo a um pesadelo comum. E o mais assustador, nenhum deles estava totalmente errado. É que aqui não dá para estar certo e continuar sendo humano. Neste mundo, a razão sempre se transforma em arma. O rapaz que um dia buscou conhecimento para a compreensão do mundo terminou sua jornada como um ditador enlouquecido, pronto para queimar continentes inteiros para a satisfação de seu ego ferido. No final, a jornada de Agrona é uma história sobre como a vingança cega e o orgulho podem devorar até a mente mais brilhante. Ele perdeu para Arthur Levin exatamente porque parou de ver os humanos como humanos, transformando seu mundo em um laboratório sem alma. Arthur, por sua vez, conseguiu vencer porque não buscava apenas uma arma para a destruição dos inimigos, mas uma maneira de proteger aqueles que lhe são caros. Como vocês acham? O Agrona merece ao menos uma gota de compaixão por causa do seu passado, ou seus próprios crimes há muito tempo apagaram a diferença entre ele e o Kezes? Espero os pensamentos de vocês nos comentários, mandem ideias para as próximas análises. Não se esqueçam de se inscrever no canal, avaliar o vídeo com um joinha, e até a próxima, galera!